Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para nós poder estar aqui alimentando o nosso espírito com a palavra poderosa do Senhor. E a palavra de hoje que nós vamos estar meditando e alimentando o nosso espírito, porque a palavra de Deus é poderosa e ela nos diz que aquilo que mais alimentamos é o que mais se sobressai na nossa vida. Então, se nós alimentamos a nossa carne, nós vamos estar vivendo na nossa carne, vivendo as vontades e os desejos da nossa carne. Mas se nós alimentarmos o espírito, nós vamos estar vivendo segundo os preceitos e a vontade do Espírito de Deus, porque o nosso espírito vem do Senhor. Então o Senhor soprou sobre as nossas narinas espírito de vida, fôlego de vida. E é através desse fôlego de vida que o Espírito Santo entra na nossa vida e faz morada quando nós permitimos, é claro. Por quê? Como eu já disse, se alimentamos a carne, o espírito fica de fora, fica fraco, ele acaba morrendo. Então nós temos que estar sim comendo bem, nos alimentando bem, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas temos que alimentar o nosso espírito para que esteja também fortalecido e nos ajude a fugir de todas as coisas da carne que desagradam a Deus. Porque aqui nós não precisamos especificar o que é, só precisamos entender que o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Então hoje a palavra que nós vamos meditar está em Eclesiastes 4, 9 e 10. E é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Maior é a recompensa de trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. A palavra de Deus ela é clara e ela nos diz que andar só não é um desejo de Deus para a nossa vida, porque o Senhor ele deseja que nós vivemos em comunhão. Lá nos Salmos, a palavra, o Davi diz assim, os Salmos de Davi diz assim, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E além desta união entre irmãos, que a Bíblia diz ali, que é bom que estejamos sempre unidos, porque tudo que se faz unido tem mais força diante de Deus, porque se lá no Pentecoste, aqueles homens e mulheres que estavam ali esperando a descida do Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus ordenou que eles esperassem, receberam o poder do céu, o poder de ver o Espírito Santo revesti-los de algo novo. E ali eles falaram em outras línguas, profetizaram e entenderam, foram cheios da glória do Senhor, do selo do Espírito Santo. E andar só não é bom. Por que que não é bom andar só? Porque aqui o Salomão diz que aquele que anda só não tem quem levante. Porque se nós estamos andando só e nós cairmos, não temos quem nos ajude a levantar. Mas quando estamos em dois ou mais, sabemos que temos alguém para nos fortalecer. E como eu quero trazer isso para o nosso dia a dia? Hoje a internet tem trazido para perto, entre aspas, pessoas até de outras nações, mas tem nos afastado de pessoas que estão do nosso lado. E nós não temos valorizado de verdade as pessoas que estão do nosso lado. Nós não temos valorizado quem realmente está aqui, que se preocupa, que traz um remédio para a gente, que traz uma ajuda, um socorro no tempo difícil. Então, muitas das vezes, nós precisamos entender que o Senhor ele tem
direcionamento para nós em todo o tempo. O Senhor diz que, eu li em Eclesiastes 9:10, e agora eu vou ler aqui o 12 para vocês entenderem. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, quando nós não andamos só, quando nós andamos com Cristo e com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, que anda no mesmo propósito que a gente, que serve o mesmo Deus que a gente, nós alcançamos a nossa vitória, sabe por quê? Porque esta pessoa vai nos direcionar pelo caminho certo. Então, não é porque as pessoas estão se conectando pela internet, mas estão se esquecendo de fato que a aproximação é algo que vem de Deus. E quando o Senhor coloca alguém na nossa vida, no nosso caminho, o Senhor coloca para um cuidar do outro. Mas muitas das vezes nós temos que ter discernimento para não tirar essa pessoa do nosso caminho. E a gente tem que valorizar as pessoas hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Quantas pessoas estavam do seu lado e você demorou para reconhecer que a amava? Você demorou para entender que tinha que dar um abraço, que tinha que amar ela mais, que tinha que dizer que ela é importante, e aquela pessoa se foi. E depois que aquela pessoa se foi, não tem como mais, não tem como. Porque muitas das vezes essas pessoas, elas estão tão acostumadas a viver de uma forma só, olhando o seu próprio umbigo, que quando o Senhor as leva, não tem mais o que fazer. Não adianta quem ficou aqui acusar ninguém, não adianta dizer que a culpa é minha, que eu devia ter cuidado melhor. Não, foi a pessoa que não quis. Eu vivi o contrário. E por que que eu estou assim emocionada? Porque às vezes nós valorizamos e damos o nosso melhor para a pessoa. Mas aquela pessoa pisa em favos de mel, como diz a palavra de Deus. Ela pisa, humilha, ela despreza. Porém, o Senhor faz com que ela reconheça tudo isso. E quando você pensa, uau, agora vai, o Senhor leva. E sabe por que que acontece isso? Não é porque essa pessoa precisava reconhecer nada disso. É porque o Senhor diz com isso, Ele coloca no meu coração e no coração de quem já viveu o mesmo que eu estou falando aqui, que Ele conhece o que nós não conhecemos, Ele vê o que nós não vemos, Ele sabe o que nós não sabemos, e Ele ali só proporciona aquilo para que nós acalmemos o nosso coração e entendamos e venhamos a entender que o Senhor está no controle e que Ele faz para honrar aquele que é fiel a Ele. Então, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para alguém que você ama. Se é seu filho que você tem negligenciado, ame mais, preste mais atenção nele, olhe nos olhos dele, pergunte para o Senhor o que ele está passando, pergunte para ele se ele precisa de algo de ti. Não material, não estou falando de algo material, não estou falando que você tem que chegar e falar o que você quer que eu compre para você, porque hoje em dia os pais fazem isso. Não, não é isso.
Talvez o seu filho peça tanto para você comprar as coisas para chamar a tua atenção, mas talvez tudo que ele quer é estar do teu lado um pouquinho. Talvez o seu namorado ou o seu amigo quer apenas sentar do teu lado, comer uma pipoca, tomar um café, conversar, sem cobrança, sem nada, simplesmente para sentir que você é importante. Hoje, o mundo está tão de cabeça para baixo, está tão difícil, que ninguém confia em ninguém mais. Estamos tão machucados, tão amedrontados, tão angustiados, que muitas das vezes nos esquecemos de quem está perto. E quem está longe, você manda uma mensagem do jeito que você quer, ela também. Às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda, mas ela não fala. Às vezes a pessoa está precisando simplesmente de um abraço, mas você está longe. Então você fica conversando ali e quem está do teu lado está morrendo e aquela pessoa que está falando com você pela internet também está morrendo do outro lado, porque está ligado nas coisas erradas. Então nós somos seres humanos criados por Deus para comunhão e relacionamento. Falar de relacionamento é algo profundo, porque Deus, Ele quer de nós um relacionamento mais profundo. Ele quer mergulhar. Eu não quero, esse é o meu eu falando, a minha pessoa. Eu não quero um relacionamento na canela nem no joelho com Deus. Eu quero um relacionamento profundo, para mergulhar na presença e na vontade e nos propósitos do Senhor. Há um preço a se pagar por isso. E eu, mesmo que eu morra, eu estou disposta a pagar esse preço para viver esse relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor. E um relacionamento entre duas pessoas aqui na terra, aos meus olhos, tem que ser da mesma maneira. Tem que haver confiança, porque se eu não confio em Deus, eu estou perdendo tempo. Tem que haver companheirismo, porque se eu não sou 100% com Deus, como que eu quero que Deus seja comigo? Tá certo que a palavra de Deus diz sobre a fidelidade, sobre o amor, sobre a misericórdia do Senhor, sobre Ele tardar em irar-se conosco. Mas o Senhor, Ele é soberano e nós somos seres humanos, nós somos limitados. E para ter um relacionamento a dois, nós precisamos de pessoas que nos amem pelo que nós somos e da maneira que nós somos. Não aquela pessoa que quer nos transformar. Peraí. Quem nos transforma é o Senhor. O meu Deus tem me moldado conforme o querer dEle. Porque eu sou instrumento nas mãos dEle. Então eu preciso estar moldada por Deus. Porque se eu me deixar moldar por Deus, eu tenho certeza que em qualquer outro tipo de relacionamento eu não vou ter problema. Por quê? Porque o Senhor, Ele tira tudo que desagrada. O Senhor, Ele nos faz viver em união e em comunhão da melhor maneira possível. Isso fica... Costumo dizer que chegar rápido no lugar, se a gente quer chegar rápido no lugar, é melhor a gente ir sozinho, porque outra pessoa vai acabar atrasando a gente. Eu, por exemplo, tenho essa mania. Se eu quero ir depressa, eu não fico esperando ninguém, porque eu tenho que chegar rápido.
Mas se eu quero chegar longe, se eu preciso ir adiante, eu preciso de alguém para estar do meu lado. Eu preciso de alguém forte o suficiente para estar ombro a ombro comigo. Eu preciso de alguém que, quando eu estiver cansada, me dê a mão. E não para me jogar no buraco, não para me desprezar, não para me humilhar ou para me julgar. Alguém para me fazer olhar ainda mais além do que eu estou olhando. Alguém que tenha olhos ainda mais aguçados do que o meu. Se eu quero ir longe, ele quer ainda mais do que eu. Porque a força que ele tem vem do Senhor. Então, andar longe é melhor que seja acompanhado. Porque, como a palavra diz, se um cair, o outro levanta. Então, se eu cair, ele me levanta. Se ele cair, eu o ajudo a levantar. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Esse é o saber que estar só não é bom. Isso é o que agrada a Deus. Por isso que lá em Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem esteja só. O Senhor deixa claro que fomos criados para vivermos não fomos criados para vivermos de maneira independente, nem isolados, mas nós fomos criados para andar um com o outro. Temos que entender que o Senhor criou homem e mulher e os uniu para ser um pelo outro. Porque o Senhor não criou ninguém para estar pisando no outro, porque senão ele teria tirado algo dos pés para pisar na cabeça do outro. E nem das costas. Ele tirou da costela porque é do lado. É lado a lado. Relacionamento é barco a remo. É bom lembrar que devemos andar com pessoas que têm visão. Eu já disse isso, né? As más companhias podem nos afastar dos caminhos de Deus. Devemos estar com pessoas fortes, cheias de fé, que possam nos ensinar, amparar, e quando já não tivermos mais força para caminhar, aleluia, é o sentido de viver em comunidade, ajudar um ao outro. Porque quando não tivermos mais força para caminhar, Ele nos ajuda. Você realmente, vou fazer uma pergunta agora, tem valorizado as pessoas que estão do teu lado? Você tem investido tempo de qualidade com essas pessoas? Você tem convidado esta pessoa para estar sentada contigo e conversar sobre tudo o que ela está sentindo ou passando? Ou você tem perguntado para alguém de muito longe que nem sabe quem é você, não conhece as suas dores nem as suas lutas, não está aqui e você tem perdido as pessoas que estão do seu lado? O Senhor hoje te convida a refletir sobre o que é mais importante. O que é mais importante para você?
Quando o Senhor diz na palavra dele que um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar, é porque se eu estou passando uma luta e tenho alguém para me ajudar, com certeza não vou cair tão fácil. Mas se eu estou passando por algo difícil, por uma tempestade, por uma luta sozinha, com certeza eu vou cair. E o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele cuida de nós. Mas nós não podemos achar que somos melhor do que todos e vivermos isolados. Isolados nós vamos entrar numa depressão, isolados nós vamos viver em lugares horríveis, isolados nós vamos nos esquecer do nosso valor, isolados nós vamos nos desprezar e vamos aceitar qualquer coisa de qualquer um. Precisamos nos valorizar. Precisamos nos lembrar que não somos o que pensamos de nós, nós somos o que o Senhor pensa de nós. E o que o Senhor pensa de mim, de você, é que você é princesa e príncipe do Senhor. É que você é valioso, valiosa para o Senhor. É que você é alguém que foi escolhido para carregar algo valiosíssimo, que é o Espírito Santo de Deus. É que você é barro, sim, mas que está cheio da presença de Deus e que quem domina a sua vida é o Senhor. Então, não aceite que ninguém te desvalorize. Lembre-se que você é o que você pensa, não, você é o que Deus pensa e fala de você. Então, lembre-se, andar só não é bom. E saiba que toda vez que você se isolar, você vai estar cercado de coisas ruins, porque você vai dar legalidade para a depressão, para a angústia, para a ansiedade e tanta síndrome de pânico e tantas coisas ruins te aprisionar. E vai perder o melhor, que é viver na presença do Senhor, que é fazer o melhor para servir ao Senhor. Então hoje o Senhor te chama para um relacionamento, tanto com Ele quanto com os que estão perto de você. Valorize o que você tem, valorize as pessoas que estão do seu lado e saiba que o Senhor te presenteia com algo especial. Deus é fiel. E se Ele colocou alguém do teu lado para você cuidar ou para cuidar de você, valorize, porque Ele sabe o que faz. Esteja no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.